como criar. Eu vou passar aqui a simulação de um roteiro de um atendimento que a gente fez. Depois eu vou explicar os passos que nós fizemos para criar esse roteiro, tá? Então, vamos lá. Então a gente vai ligar para um cliente, o cliente chama Antônio. Então a nossa abordagem vai ser como? Antônio? O Antônio responde, sim. Você vê que eu falo um Antônio com um ponto de interrogação na hora que ele atende, né? Ô Antônio, aqui é o Reinaldo. Como que vai sua quinta-feira? Ah, graças a Deus, tá tudo bem. Reinaldo da onde? Ele me questiona. Reinaldo de Campo Grande. Eu vi aqui que você é do Rio. Cara, meu sonho é conhecer o Maracanã. Você já foi no Maracanã? Sim. E foi ver qual time? Ah, o meu Mengão. Ah, eu sabia que você era Flamengo. A minha família inteira é Flamengo. Eu sou Botafogo, porque meu pai é Botafogo, ele deixou essa herança pra mim. E esse time do Flamengo? Tá uma máquina esse ano, hein? O que você tá achando desse time? Ah, vai ganhar tudo esse ano, responde o Antônio. Realmente o Flamengo está com um timaço. Antônio, eu sou consultor financeiro e trabalho para vários bancos. Eu percebi que há uns 15 meses atrás você pegou um empréstimo. Você lembra para que você utilizou? Ah, para pagar umas dívidas. Nem me fala. Nem me fala em conta, eu também tenho meus boletos para pagar. E agora, Antônio, depois de 15 meses, todas essas contas estão em dia ou ficou ainda alguma coisa? O Antônio responde: ah, tem umas continhas aqui. E qual o valor que você precisa para ajustar essas continhas? Uns 1.500. Ah, uns 1.500 resolvem, o Antônio me responde. Antônio, eu vou te ajudar, ó. Eu tenho aqui disponível para você esse valor e já vou te liberar. Eu vou te encaminhar um link. Esse número seu tem WhatsApp? Sim. Venda fechada, gente. Então eu mostrei aqui a simulação de um roteiro, lógico, um roteiro bem fácil de trabalhar, né? E qual que foi a estrutura que a gente fez para montar esse roteiro na hora de abordar um cliente? Primeiro, todo roteiro você tem que definir uma característica de como que você vai montar esse roteiro, esse script. Esse roteiro a gente fez com uma característica de conversa, porque conversa, a gente quer ter uma conversa com o cliente, deixar de uma maneira bem informal para facilitar o caminho para uma oferta. Então a gente começa fazendo uma abordagem bem informal. A gente fala lá, Antônio, ou seja, eu não faço como a maioria das pessoas de crédito consignado, que é, por favor, senhor Antônio, o senhor Antônio, Reinaldo, eu sou da Contato Cred, eu verifiquei aqui que eu tenho uma margem disponível para o senhor e parará. Primeiro, eu não falo senhor. Tem problema em falar senhor? Não. O público que vocês trabalham tem pessoas que gostam de ser chamado senhor, senhor Antônio, seu Antônio. Isso mostra respeito e mostra também proximidade, dependendo, né, do tipo de cliente. Eu optei aqui por falar Antônio de uma maneira mais informal, mas não teria problema nenhum de falar seu Antônio. O nome completo que eu acho que nesse momento não é interessante, porque nenhum amigo seu, se você quer uma conversa, você quer falar com uma pessoa, deixar uma pessoa próxima, você não chama pelo nome completo, tá? Segundo, a gente teve um quebra-gelo ali, eu fiz uma pergunta, perguntei como que estava a quinta-feira dele, para levar ele para um espaço de conforto e começar a obter algumas informações dele. E aí eu faço uma sondagem. Qual que é a sondagem que eu faço? Eu faço perguntas de similaridade. Dentro dessas perguntas, que eu já senti que ele está mais à vontade comigo, eu me apresento um pouco mais. Eu falo que eu sou consultor financeiro e pergunto para ele, que eu tenho informação ali que ele já pegou o empréstimo, ele é um cliente que é tomador, e pergunto para ele se ele tem interesse, aliás, qual que foi o motivo dele comprar, dele ter pegado o empréstimo, e ele fala que é pagar a dívida. Vocês também vão ver na pesquisa que a gente realizou que pagar dívidas é um dos principais motivos para o cliente pegar o empréstimo consignado. E nesse momento que ele fala de dívida, eu já sei disso, eu, né, direciono e falo, olha, qual que é o valor dessa dívida? O valor é 1.500. Se eu tenho esse valor disponível, se é mais ou menos esse valor, eu falo, ó, vou te ajudar, eu tenho isso disponível e já vou liberar para você. Vou te encaminhar do link. Aí, eu já conduzo por fechamento. Você vê que eu não... Apesar de aqui ter objeções, a gente vai falar sobre isso de objeções daqui a pouco, mas eu faço um fechamento eu conduzo para o fechamento de uma maneira suave. Falo que eu já vou liberar para ele. Esse é um fechamento experimental. E peço
Falo que eu vou encaminhar um link e aí eu conduzo ali. Esse número seu é o WhatsApp? Ele fala sim, que é o WhatsApp. Ou seja, o meu fechamento experimental já, na verdade, já conduz, o cliente já aceita, então vira um fechamento e automaticamente a partir dali você tem os procedimentos, o checklist, as coisas que você tem que fazer. Então, tudo de uma maneira bem suave. Ah, Reinaldo, mas essa venda foi muito fácil, tem muito cliente que tem objeção. Primeiro, o que a gente identificou que a principal objeção do cliente é lá na abordagem. Eu superando a abordagem, eu preparei o terreno para fazer a oferta, tá? Mas vamos supor que eu tenho uma objeção. Primeira coisa, tá? Você como vendedor, ou você principalmente como gestor, você tem que criar na sua operação uma tabela de objeções. Então o cliente não quer por causa disso. Crie o argumento para isso. O cliente não quer para cada dia. Classifique por cliente, por tipo, né, de produto e coloque as principais objeções e os principais argumentos. Isso você pode discutir com a própria equipe. Por exemplo, o cliente não quer porque nesse momento ele diz que ele já tem dinheiro. Ele não precisa. Tá? Não é o caso do seu Antônio. Seu Antônio está falando aqui que tem umas contas ainda para pagar. Mas pode ser que ele fale, por exemplo, que ele não quer adquirir mais empréstimo. Qual que é o argumento que você utiliza para isso? Por exemplo, você fala assim, olha, você não vai ter... Nesse caso, você pode falar da portabilidade ou do refim. Olha, você não vai adquirir um novo. Na verdade, eu vou estar utilizando esse seu mesmo empréstimo, você vai continuar com a mesma parcela e vou liberar um valor porque eu estou fazendo uma redução de juros para você. Pronto. É um argumento. Então ali você coloca na sua tabela de objeções. E é importante que sempre você reúna a equipe e fala, sempre que surge uma objeção, reúne a equipe e fala, gente, a gente teve essa objeção. Alguém já conseguiu superar essa objeção? Alguém da sua equipe vai falar, eu consegui, foi dessa forma, vai lá, lista e põe nessa tabela de objeção e distribui para todos os seus colaboradores. O importante é que sempre que surgir uma objeção e surgir um argumento novo, você pare, isso é 5 minutos. Todos seus colaboradores falam assim, gente, surgiu essa objeção, tá? Numa situação XYZ, e esse argumento aqui foi um argumento que funcionou. Então eu vou colocar aqui na tabela de objeções, já está atualizado. Se acontecer, se você não lembrar qual que é o argumento, consulta lá a tabela de objeções no momento que você estiver falando com o cliente e aplica essa técnica. Lembrando, gente, que técnica é para aumentar a possibilidade de venda, não é infalível. Tem gente que não quer e não vai querer e pronto, acabou. E isso daí tudo bem.